Eu, desde menino, sempre quis ser físico. Porque meu pai mexia com rádio, mexia com motor, o diabo. E eu aprendi essas coisas com ele. E eu sempre quis ser físico. E como eu trabalho desde os 5 anos, eu tive que parar várias vezes, porque eu tinha que trabalhar, não dá para estudar. Então eu fiz o vestibular com 23 anos. Só que numa das minhas paradas, em 1943, eu tive, eu não sei se a tragédia ou a glória, de ler um livro, Life Science, escrito por H.G. Wells, o G.P. Wells, sobrinho dele, e o Julian Huxley. 10 volumes desse tamanho. Eu comprei um por mês e fui lendo. Quando eu terminei de ler o último volume, eu disse, não, quero ser fisiologista. Eu estudei medicina só para ser fisiologista. E quando eu me formei, eu tive uma boa experiência de eletrofisiologia clínica. Foi um dos 3 ou 4 primeiros eletroencefalografistas do Brasil. E um dos 3 ou 4 primeiros que aprenderam eletromiografia. Então, eu me preparei, inclusive, com muita cirurgia para fazer fisiologia. A minha cabeça era ser fisiologista. Só que nem a Escola Paulista, nem a Faculdade de Medicina tinham vagas para fisiologistas. Então eu tinha 2 opções. Ou eu vou para o Rio de Janeiro, onde o Instituto de Biofísica estava crescendo a alta velocidade, com o grande Carlos Chagas Filho, né? O grande Aristides Leão, o grande Luiz Martins Ferreira, ou eu ia para os Estados Unidos. As 2 opções eram terríveis para mim, porque eu tinha família, ajudava a sustentar a minha família aqui. Quando, de repente, eu fico sabendo por intermédio de meu irmão fez veterinária, e ele era aluno do Zeferino Vaz, da Faculdade de Medicina Veterinária. Então, ele me disse que o Zeferino tinha sido indicado pelo governo do Estado para montar uma faculdade de medicina em Ribeirão Preto. E ele disse, se você quiser, eu falo com ele. Ele falou, um mês depois eu estava contratado. Simplesmente, era tão maravilhoso aquele sistema. Um mês depois, ele era colega de turma do meu chefe lá na Escola Paulista, o grande professor Paulo Pinto Popo, que acho que foi seu professor um tempinho, né? Ele ficou em Ribeirão Preto. Aliás, ele era nativo de Ribeirão Preto, né? Mas a mulher dele não gostou de ficar lá e ele voltou para São Paulo. Bom, eu soube depois que ele foi procurar o Pupo para obter informações a meu respeito. E o Pupo gostava muito de mim, e eu gostava muito dele, e ele deu informações boas, e o Zeferino me contratou. Em um mês eu era professor estável da Universidade de São Paulo. Essa foi a razão pela qual eu fui para lá. O ambiente era muito pobre, porque a fisiologia não tinha nada. Tinha ali um eletroencefalógrafo, que o professor Lager, foi o primeiro professor de fisiologia, levou para lá, e ele montou lá um dispositivo para registrar potencial de ação, que era a única coisa que ele sabia fazer de fisiologia. E ele teve que enfrentar lá o Venâncio, que era um fisiologista de verdade. Ele não era. Ele era fazia eletroencefalografia pediátrica na França. Foi excelente por várias razões. A primeira, nós não tínhamos um professor com o cargo de titular. Naquele tempo era catedrático. Não tínhamos. Porque nós éramos todos recém-formados, todos clínicos. O único que não era clínico era o Venâncio. O Migliorini era clínico, endocrinologista. Eu tinha feito clínica médica e neurologia. O Negreiro tinha sido obstetra. O Belezinho tinha sido pediatra. E o único fisiologista era o Venâncio. E o Lager não conseguiu enfrentar o Venâncio. Mas o Zeferino não deu a ele o título de catedrático. Então, quando veio o Venâncio, o professor Covian, foi muito bom, porque ele juntou todos nós nos juntamos em torno de uma ideia, de um projeto que deu certo,
E ele era um homem muito experiente, né? Ele tinha uma experiência internacional muito boa em fisiologia, conhecia muitos líderes da fisiologia mundial, era um homem cultíssimo, um homem muito bem educado. Então eu acho que o impacto dele não poderia ter sido melhor em Ribeirão Preto. Bom, eu acredito que a figura do professor Delfino Novaes foi fundamental para o êxito da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ele era um indivíduo altamente competente como organizador. Ele tinha qualidades de liderança muito boas e tinha um sonho, que era fazer uma grande faculdade, diferente de todas as demais do Brasil. Eu acho que ele conseguiu fazer. Talvez agora ele seja igual às outras principais, mas foi uma faculdade diferente porque ele levou para lá vários professores europeus, levou o professor Covian, que era argentino, ele contratou químicos. Vou relatar o primeiro curso de fisiologia que foi dado em Ribeirão Preto pelo professor Paul Lager. Ele dava o curso em francês e os alunos acompanhavam muito bem. Muito bem. Aliás, nas provas, alguns alunos escreviam palavras que eles sabiam como era em francês e não sabiam como era em português. Me lembro muito bem disso, né? Bom, o ensino era completamente diferente porque todos nós éramos fisiologistas, né? Hoje o que existe é um especialista em acetilcolina, o outro é especialista em ventrículo esquerdo, outro é especialista em rim direito, né? E o fisiologista de verdade quase não existe mais, né? É uma espécie em extinção, para usar uma figura muito vulgar. E Ribeirão tinha uma fisiologia de alto nível, eu acho, porque nós dávamos muitas aulas práticas. Quando um de nós dava uma aula teórica, todos os professores assistiam. Todos os professores assistiam. Então, todos nós seguimos o curso inteiro de fisiologia, ministrado por nossos colegas. Então, a fisiologia, como um todo, não era segredo para nenhum de nós, porque a especialização é muito precoce e muito, eu diria, criminosa. Por que eu digo que é criminosa? Porque se faz de propósito, achando que o jovem que se forme, por exemplo, um jovem que se doutore hoje, ele com 22 anos tem que estar pronto para publicar 54 trabalhos por ano. E ele não está pronto para publicar coisa nenhuma. Ele não está pronto para publicar coisa nenhuma, né? Naqueles tempos nós ainda fomos felizardos porque podíamos usufruir dos princípios vigentes naquela época, né? E os princípios vigentes quais eram? Eu posso, aliás, eu só para lembrar o que um fisiologista inglês me disse certa vez, que espelha muito bem o que aconteceu. Ele me disse, antes da Margaret Thatcher, nós podíamos ficar 5 anos trabalhando num projeto. Eu lia tudo que eu podia sobre o projeto. Eu me aperfeiçoava de forma profunda nas técnicas que eu ia utilizar. Eu testava todas as técnicas 1000 vezes, fazia os experimentos com muito cuidado, e depois podia levar 1 ano ou 2 escrevendo um artigo, discutindo-o de forma adequada. Hoje nós somos obrigados a publicar 5 trabalhos por ano, em vez de um cada 5 anos. E isso foi uma tragédia, segundo ele. E eu concordo completamente. Que o que vale hoje é o número de trabalhos. Não é, eu enviei um trabalho há 6 ou 7 anos atrás, 6 ou 7 anos, a uma revista de neuroimunologia, em que nós descrevíamos o centro que regula o sistema imunológico. O indivíduo pergunta, um dos assessores diz, "This is a breakthrough." Publique como está. O outro diz, mas como que ninguém viu isso antes?
Aí eu descobri que o imbecil não havia lido o artigo. Só leu o resumo, porque eu me perguntei, como é que ninguém viu isso antes? Tanta gente andou por essas regiões, né? E eu discuti isso amplamente no trabalho. E o editor, em vez de, já que empatou, devia ter mandado um terceiro assessor, ou devia ter interagido comigo, não, ele aceitou a opinião do editor que se perguntou como é que ninguém viu isso antes. Eu acho que isso foi uma glória para nós, pelo menos para mim, para o Negreiros, porque nós dois gostávamos muito de mecânica, de eletrônica, e o Venâncio nos ensinou muito. Então nós fabricávamos todo o equipamento que nós precisávamos. Os estimuladores, amplificadores, eu fiz vários manômetros de Maré, que eu dei a vários colegas do Brasil que não tinham. Né? Eu aprendi a trabalhar com vidro, fazia cânulas para medir pressão arterial, interarterial, fazia bebedouros, né? O professor Antônio usou de alguns desses bebedouros que eu fiz. Então isso foi uma glória para nós, porque nós aprendemos a trabalhar sem precisar de equipamento de primeira linha. Mas aí nós ganhamos 500 mil, a faculdade inteira ganhou 500 mil dólares da Rockefeller, e toda a faculdade se equipou com 500 mil dólares, que hoje seguramente valiam aí não sei se uns 20 milhões de dólares. O professor Mignorini fez escola, ele é uma autoridade mundial no campo dele. O professor Covian, evidentemente, fez toda a escola de Ribeirão Preto. Eu acho que consegui fazer uma escola também. O professor Crick chegou depois. Chegou depois, tem razão. Na verdade, ele montou em Ribeirão Preto o primeiro laboratório de fisiologia cardiovascular do Brasil. Eu acho que o que aconteceu com esses professores é bem um exemplo de que é preciso ser inteligente, é preciso ser criativo para produzir coisas. E eu diria que se o nome do professor Venâncio tivesse sido colocado como coautor em todos os trabalhos em que ele colaborou, ele teria um currículo imenso. Ele resolvia problemas técnicos de todo mundo. De todo mundo. Mas ele era um grande inventor de técnicas, e depois que terminava a invenção da técnica, ele se desinteressava completamente. Um exemplo bem patente disso foi aquele sistema que ele montou para medir o consumo de oxigênio, que é fantástico, é fabuloso. Eu me lembro de que ele trabalhou muito naquilo. Quando começou a funcionar, ele passou para outra coisa. Ele não tinha paciência de ficar trabalhando no mesmo campo muito tempo, né? Fisiologia. Assim como o professor Marilico, né? Eu sempre digo aos meus alunos, eu tenho dado aula em cursos de acupuntura, que é aqui no nosso departamento de ortopedia, eu sempre digo, quem começou a descobrir o mecanismo de funcionamento da acupuntura foi a professora Marilico. Ela foi a primeira professora que descobriu a liberação de alguma substância que mais tarde se demonstrou ser encefalinas. Naquela época, a FAPESP estava começando. Começando. 61, tá. Tanto que eu pedi auxílio à FAPESP, minha conta era número 2 da FAPESP. Ela estava começando. Bem, eu devo dizer que com o professor Covian nós tínhamos um auxílio proporcionado pela Força Aérea Americana. O professor Covian, ele era um intelectual, evidentemente, de alta estirpe, eu acho. Ele lia muito, vários idiomas, ele era um homem culto. Interessante que ele era um homem muito religioso, e ele nunca fez transparecer a religiosidade dele no departamento. Né? Por exemplo, ele sabia que eu era ateu, ele nunca me disse uma sílaba que pudesse desafiar-me nesse campo. Nunca. Eu tinha muito respeito por ele, por isso, e por outras coisas, evidentemente. Né? Ele criou um ambiente de respeito. Primeiro, naquela época, havia mais respeito, de modo geral. E ele, eu diria que ele institucionalizou o respeito no nosso departamento.
Todos se respeitavam, todos o respeitavam, e ele respeitava muito a todos os assistentes. Né? Ele nunca foi um algoz, um tirano, absolutamente. Ele dirigia o departamento com muito respeito pelo exemplo, porque ele era um homem muito respeitável. Muito respeitável. Ele não era de dizer frases desagradáveis a nenhum de nós, absolutamente. E ele teve oportunidades de fazer isso. Algumas pessoas não o respeitavam adequadamente, isso não transparecia, ele sabia, ele uma vez me contou, que ele estava muito triste, pensando até em sair da faculdade, do departamento, porque umas 2 pessoas não o respeitavam adequadamente. Mas ele nunca foi desrespeitoso com essas 2 pessoas. Bom, era pequena. O professor Migliolini mantinha alguma relação acadêmica com a clínica médica, porque o chefe da clínica médica, o professor Hélio Lourenço de Oliveira, o grande professor Hélio Lourenço de Oliveira, havia sido o chefe do professor Migliolini aqui no Hospital das Clínicas. Ele, na verdade, foi a Ribeirão Preto para a fisiologia, para esperar a chegada da clínica médica para depois transferir para lá. Mas ele acabou gostando tanto da fisiologia que não foi para a clínica médica. Mas ele mantinha algum relacionamento. Né? Eu mantinha um pequeno relacionamento quando o professor Pupo foi para lá, que eu já tinha sido discípulo dele, um homem importantíssimo, sem dúvida, na neurologia brasileira, e o introdutor da eletroencefalografia e eletromiografia no Brasil. Ela foi perversa. Eu me lembro de que, naquela época, o nosso departamento aqui de fisiologia, que era um departamento assombroso, nós dávamos naquela época o melhor curso de fisiologia de qualquer época, de qualquer lugar do mundo. Nós dávamos 36 aulas práticas. Mas apesar disso, nós todos éramos favoráveis à reforma universitária. Hoje, eu detesto a reforma universitária. Pelo seguinte, muitas escolas profissionais se tornaram medíocres e algumas acabaram por causa da reforma. Porque a interação, por exemplo, dos clínicos, dos engenheiros, dos dentistas com os departamentos básicos era muito proveitosa para eles. Muito proveitosa. Bom, quando nós tivemos de ir para a cidade universitária, a reforma foi feita em 69 e 70, mas nós só saímos daqui em 73. E naquela época eu estava chefiando o departamento de fisiologia aqui. Eu me lembro de que eu procurei o diretor da faculdade, o professor Paulo Toledo, e ele disse: Paulo, se você não criar laboratórios de ciência básica, a faculdade de medicina pode acabar. Eu achava que ia acabar. Hoje eu tenho certeza, por uma razão. Alguns anos atrás, o professor José Novis, professor de neurologia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, me disse lentamente: César, a minha faculdade acabou. E acabou. A Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que é a mãe de todas nós, embora da Bahia tivesse nascido antes, a mãe de todas nós, a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, ela acabou. Porque o pessoal bom que quer fazer pesquisa vai para o Instituto de Biofísica. E os médicos não têm nenhum contato com ciência básica. Isso é um desastre. Então eu sei que aqui teria acabado. O professor Paulo Toledo me pediu que fizesse um projeto, e eu fiz um projeto. Ele não implementou o projeto. Mas o professor Lacasse, que foi o diretor seguinte, concretizou o projeto. E hoje a Faculdade de Medicina tem uma pesquisa de altíssimo nível por causa desses laboratórios de ciência básica. Então eu acho que, de modo geral, a reforma universitária foi trágica para a maioria das boas escolas. As ruins não fazia diferença nenhuma, mas a das escolas boas fazia muita diferença. Muita. Hoje se formam formiguinhas treinadas para levar uma folhinha de um lugar ao outro.
E o que se diz em defesa disso? Não, que o conhecimento é tão amplo hoje que não dá para estudar muita coisa. Mentira. Mentira. Porque o que o pessoal sabe hoje, daquele pouquinho que estuda, é muito menos do que nós sabíamos estudando de tudo. Então, onde é que está a vantagem de fazer isso? Se o pessoal formado desse jeito tivesse uma quantidade gigantesca de conhecimento na cabeça, vá lá. Mas não é o que acontece. Absolutamente. O que se conhece do pouco que se estuda hoje é muitíssimo menos do muito que se sabia antes. Do muito. Eu dei naquela conferência, foi uma conferência, uma saudação aos novos membros da Academia Brasileira de Ciências. Eu dei alguns exemplos de pessoas do passado que trabalharam em muitos campos. Muitos campos. Por exemplo, von Helmholtz, um dos meus heróis. O von Helmholtz começou a vida dele como cirurgião militar no interior da Alemanha. Mas ele gostava muito de fisiologia muscular e conseguiu uma pontinha num departamento de fisiologia. Começou a estudar fisiologia muscular e se concentrou em produção de calor durante a contração. Ele gostou tanto disso que ele acabou largando a medicina dele e foi ser fisiologista. E extrapolando o que ele sabia, o que ele aprendia, o que ele criava com o estudo da contração muscular, ele acabou contribuindo para a fundação da termodinâmica. E quando ele se aposentou, ele era simplesmente catedrático da cátedra mais cobiçada de física no mundo, da Universidade de Berlim. O Aristóteles, que para mim é o maior ser vivo que jamais existiu, ninguém conhece o Aristóteles, só conhece a física dele, que foi adotado pelo cristianismo porque era muito conveniente para o cristianismo. E a física antes do Galileu era ruim em qualquer lugar. E qualquer indivíduo que gostasse de física, ele não sabia nada antes do Galileu. O Galileu é que inventou a ciência moderna quando ele estabeleceu os 3 princípios fundamentais da ciência: a observação, a experimentação e a análise matemática. Né? E antes do Galileu, a física era ruim em todo mundo. No entanto, a física era o único campo do Aristóteles que foi adotado. E foi um desastre. Agora, o Aristóteles simplesmente inventou a biologia. Dentro da biologia, ele inventou a zoologia, inventou a botânica, inventou o estudo de comportamentos. O Aristóteles sabia muito bem como é que se reproduzem os mamíferos, as aves, os crustáceos, os moluscos, os insetos, e sabia como se reproduzem os vegetais. 2.400 anos atrás, esse homem sabia que havia vegetais com um sexo e vegetais com 2 sexos. Né? O Aristóteles ele inventou a meteorologia. Eu tenho um livro de meteorologia do Aristóteles. Eu tenho usado muito uma expressão do Giuseppe Verdi, no fim do século XIX, quando ele viu a decadência da música, e ele disse uma frase que ficou famosa: "Ritornare ao passato". Mas que progresso! E é mesmo. Né? Eu acho que nós deveríamos retornar ao conhecimento unificado. Com isso, o que o professor Cuvier tão bem defendeu estaria estabelecido de novo. Né? Porque o que se está fazendo hoje é um monte de formiguinhas. Cada formiguinha sabe fazer uma coisa diferente. Sabe levar uma folhinha de um lugar para o outro. Agora, as pessoas cultas estão ralhando cada vez mais. A ponto de que, como eu li anteontem, no Jornal da Ciência Hoje, que a presidenta da Sociedade Brasileira de Matemática afirmou: eu juro que é verdade, que muitas escolas não ensinam mais o Teorema de Pitágoras, porque ele tem 2.000 anos de idade e é muito velho e não serve para nada. Aliás, eu devo confessar que eu sou contra a pós-graduação. Mas a pós-graduação não é necessária. Se eu quero saber o que o professor Antunes estuda, quero especializar no mesmo campo, eu peço um estágio para ele. Ele pode me pedir: olha, você vai estudar grego e álgebra topológica, você vem aqui e nós conversamos. Porque o que se faz hoje
obrigando os alunos a fazerem cursos. Eles fazem cursos de encomenda só para caçar créditos. Um aluno meu, que é neurocirurgião, me disse um dia: professor, ganhei 2 créditos em lentes de contato. E eu fiquei bravo com ele: mas como? O que você faz com lentes de contato? Porque você fez o meu curso. O seu curso é muito longo, não dá para fazer. Então, esse meu sistema, que é totalmente impossível, teórico, eu vou trabalhar com o professor Antunes, aprendo o que ele faz, mas eu tenho que estudar grego e álgebra topológica, senão ele não me aceita. Quando eu fui para Ribeirão Preto, vocês não acreditam, eu larguei tudo que eu tinha aqui. O meu emprego era na Folha, né? Eu era supervisor de linguagem da Folha. Mas trabalhava em hospital, assim, só para aprender. Eu larguei tudo e fui para Ribeirão. Chego lá de manhã, eu fui pela Companhia Paulista Estrada de Ferro. Onde é que eu desembarco? Barrinha. Minha mãe, que Barrinha era o fim do mundo naquele tempo. Fui para Ribeirão num ônibus. A estrada não era asfaltada. Milhões e milhões de escorpiões mortos na rua. E barbeiro morto, né? E barata morta. Eu já fiquei na lona com aquele negócio. Fui à faculdade à tarde e à noite volto para o hotelzinho, que eu estava lá na Praça 15. Não, fiquei numa pensão. Fiquei numa pensão, Depois eu fui para o Moarama. Às 7 horas acabava a energia elétrica. Então a gente jantava à luz de vela. E eu não conseguia dormir porque as baratas passavam na minha cara, para baixo, para cima. Disse: minha mãe, o que eu vim fazer aqui? Se eu não me tivesse despedido de tudo, eu teria voltado no dia seguinte. Mas felizmente eu me despedi e acabei adorando o Ribeirão. Quando eu saí de lá, eu saí muito triste, mas triste. Ribeirão Preto, depois que se estabeleceu como departamento, ele só perdia para a Biofísica do Rio de Janeiro. O Instituto de Ciências Biomédicas aqui tem um bom departamento de fisiologia. O Biociências tem um bom departamento de fisiologia. A Unifesp tem um bom departamento de fisiologia. E há outros no Brasil que são bons. Minas Gerais, por exemplo. Agora, eu acho que o Ribeirão tem algo mais, sabe? Porque ele conseguiu manter algumas características do início. Por exemplo, a formação das pessoas, formação de graduação. Eu tinha químico, tinha farmacêuticos, tinha biólogos, tinha formação de gente, e tinha até médicos, né? E Ribeirão sempre cultivou isso, que eu acho maravilhoso. Sempre cultivou isso. E vocês conseguiram manter uma união acadêmica que eu acho muito boa. Eu não sei se vocês têm alguém medíocre lá, eu não conheço ninguém. Talvez haja, porque sempre há medíocres em qualquer ambiente, né? Mas os líderes da fisiologia de Ribeirão são muito bons. Bom, a minha mensagem é sempre a mesma. Não sejam formiguinhas. Estudem de tudo, que além de ser lindo, ajuda muito o raciocínio científico. Eu não consigo aceitar que uma pessoa saiba apenas uma fatiazinha mínima da disciplina científica em que trabalha. Não consigo aceitar isso. Eu me sentiria profundamente humilhado se eu só soubesse o que eu faço.